Queria chamar a atenção para dois assuntos. Primeiro, capítulo seguinte à discussão do decreto do IOF feito pelo governo, derrubado pelo Congresso Nacional. Capítulo novo, o governo finalmente vai entrar no Supremo Tribunal Federal. O PSOL, braço armado do PT, já tinha entrado, agora o governo vai entrar. E o governo vai entrar e vamos ver o que vai sair lá do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode decidir que o governo tem o direito de, se valendo do artigo 153 da Constituição, baixar um decreto mexendo na alíquota do IOF dentro do próprio ano fiscal, o que é um poder governamental indiscutível, um poder presidencial indiscutível, é um decreto presidencial, está lá previsto, mas é bom que se diga que o IOF ele é apresentado na Constituição como um imposto de natureza primordialmente regulatória e não arrecadatória. Quando você tem um problema grave, por exemplo, de repente você tem uma produção de um determinado produto de alimentos que está escasso no Brasil e daí de repente a produção está indo para o exterior e você quer garantir que a exportação caia, você pode ir lá e mexer no IOF para regular o mercado, para garantir o abastecimento doméstico ou outra forma de regulação. Agora, o governo assumiu que não era a regulação de mercado o seu propósito, era fechar um buraco, um rombo desse tamanho no casco do orçamento. Então, tornou-se um imposto sendo usado para fins arrecadatórios. E o imposto usado para fins arrecadatórios, ele não pode ter alteração abrupta, ele tem que ser transparente, não pode ser de uma hora para outra, porque isso desajusta o mercado. As pessoas fazem um planejamento sobre pagamento de tributos, recolhimento, faz seus orçamentos, e quando você faz o orçamento de um ano para o outro, você já prevê todos os tributos que você vai arrecadar. Não faz sentido, não é justo, não é estável, não é seguro do ponto de vista jurídico, que de uma hora para outra o governo fala, eu estou sem dinheiro, vou arrancar daquela empresa ali ou daquela outra empresa lá. Não pode fazer isso, não pode, o governo fez. Então, a discussão jurídica aí é bonita de se ver. Pode o Congresso derrubar um decreto presidencial que trata de aumento de IOF? Não. Pode o governo usar o IOF para arrecadar quando o IOF é só para regular o mercado? Não. Pode o governo, portanto, baixar um decreto presidencial, né? O presidente baixar um decreto usando o IOF para fazer aumento de carga tributária? Não. Então esse decreto é inconstitucional? Sim. E a decisão do Congresso derrubar um decreto presidencial pode ser considerada inconstitucional? Pode. Percebe que tem duas inconstitucionalidades aí comparadas? A original do presidente da República, em discussão, né? Em discussão, que vai decidir o Supremo Tribunal Federal, porque o governo usou um imposto que não é para arrecadar. Então ele ao arrepio da definição da Constituição para o uso do IOF, foi lá e baixou o decreto para arrecadar. Não pode fazer isso. Desvio de finalidade. Mas também o Congresso não pode derrubar. E aí, hein? Supremo, o que é mais inconstitucional, né? Nós vamos definir agora. Você é constitucional 7.1 na escala Richter da constitucionalidade. Vai ser uma discussão bonita de se ver. Os ministros do Supremo vão ter um bom trabalho e vão ter um desafio importante. O governo está errado e o Congresso está errado. E a sociedade está olhando por quê? Não pode a gente, de uma hora para outra, quando o governo está devendo dinheiro, simplesmente vir para cima, né, da gente e dizer, agora me dá o seu dinheiro aí, porque eu não tenho mais. Não pode fazer isso, né? O governo chama isso de justiça tributária, o governo chama isso de justiça social. Agora, é um problema porque está cheio de itens dentro do orçamento geral da União que podem ser revisitados. A gente discutiu alguns deles no Canal Livre, com Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE,
Você pode ver nas redes sociais, foi transmitido aqui também na Band News FM, o Canal Livre com o professor Paulo Rabelo de Castro. E na conversa que a gente teve com ele, a gente fez uma brincadeira ali, e conforme ele foi falando as coisas, os itens do orçamento que poderiam ser cortados ou revisitados, a gente foi anotando. A gente parou em mais de 70 bilhões de reais, né? Ah, mas isso é irresponsável, vocês fizeram isso em 40 minutos. Não, o programa tinha 40 minutos no momento em que a gente fez isso. Sim, mas o governo tem 2 anos e meio. Dá tempo de fazer isso de maneira mais profissional, né? Mas veja só, alguns exemplos de discussão. Pega, por exemplo, a gente tem hoje no seguro-desemprego um volume de recurso importante que é pago. Agora, o seguro-desemprego calcula o tempo que as pessoas trabalharam nos 3 anos anteriores à demissão, e esse cálculo foi definido em 1994. De lá para cá, o cálculo é assim: no máximo você pode ficar até 5 meses, conforme o tempo que você ficou desempregado. O cálculo de 1994 é no máximo 5 meses. Agora, de 1994 para cá, mudou alguma coisa no tempo para que as pessoas consigam se recolocar? Há estudos mostrando que mudou pouco. Há outros dizendo que caiu o tempo de recolocação. Mas se caiu o tempo de recolocação do tempo em que se definiu que o máximo eram 5 meses, será que não seria o caso de se estudar para ver se tem algo a reduzir nesse tempo? Aí vai dizer, pô, mas aí não pode. Tá bom, não pode, não faz. Mas será que a gente não tem que revisitar todos os itens de composição do orçamento que geram despesas? Por exemplo, auxílio-doença. De 2019 para cá, a população cresceu 5%. Sabe quanto cresceu o auxílio-doença? 50%. Você pode dizer, mas teve pandemia. Mas a pandemia foi em 20, eu estou falando para cá, hoje, agora, 2025. Por que cresceu 50% o auxílio-doença de 2019 para cá? Né? E olha que o auxílio-doença é um dos benefícios que o INSS concede e que demora para conceder. Alguns deles pedem perícia, né? Pega o Bolsa Família. Em 2023, o TCU identificou numa auditoria um prejuízo potencial de 34 bilhões de reais por ano no Bolsa Família. E concluiu que, além disso, daria para economizar 12 bilhões de reais por ano com melhoria na eficiência do programa. Será que essa conclusão é válida ainda hoje? Gente, 12 bilhões é o que o Haddad queria arrecadar com o tal do IOF. 12 bi. E segundo o TCU tem 12 bi aqui e mais 34 bi de prejuízo potencial. Está errado o TCU? Talvez esteja errado o TCU. Mas é um número aqui. 34 mais 12 de um programa de 160 é uma barbaridade. BPC paga 130 bilhões de reais no ano que vem. 130, já virou um auxílio importante, forte. É um benefício para quem tem mais de 65 anos ou é pessoa com deficiência, e na família a renda per capita não é de mais de 25% do salário mínimo. De todos os benefícios, 25% dos benefícios do BPC têm sido concedidos por decisão judicial. Olha isso, por decisão judicial. Agora, o governo chegou a fazer um levantamento e chegou à conclusão que daria para cortar 3 bilhões por ano no BPC só com revisão de cadastro. Mas então por que não está fazendo isso? Ou, se está fazendo e cortou 3 bi, por que ainda quer arrancar outros 10? Ou já está considerando que esses 3 bi já foram obtidos? E já está considerando que os 12 bi ou 34 do Bolsa Família já foram obtidos? É provável que não. Aliás, é certo que não. Aí você vê, como o BPC é concedido na mesma idade para quem tem que receber aposentadoria, a pergunta que fica é: por que uma pessoa vai pagar aposentadoria para se aposentar aos 65 anos se pode receber de graça o BPC? Me refiro a quem paga aposentadoria para receber um salário mínimo. Você pode economizar e receber o BPC. Aí você economiza durante 30 anos o dinheiro que você paga para aposentadoria
e recebe o BPC com salário mínimo e ainda fica com a poupança que você fez durante o período que você pagou. Então tem um problema com o BPC. Será que ele tem que ser concedido na mesma idade em que é concedida a aposentadoria das pessoas, 65 anos? Por que não tem que ser aos 70? Eu não sou contra o BPC, eu estou dizendo que a gente tem que revisitar esses programas. Pega os benefícios tributários. Pode o país gastar 800 bilhões de reais por ano? O Haddad está dizendo, nós não temos como ficar dando esses benefícios para os empresários. Não é para os empresários, hein? Não é para os empresários. É um benefício que não se justifica como sendo um benefício para empresários. É um benefício que ele é dado para setores econômicos sob o argumento do governo, e boa parte dos benefícios tributários foram inventados por governos do PT. Não para beneficiar empresários, espero, né? Mas para beneficiar setores econômicos que podem produzir e melhorar a vida da sociedade. Essa é a ideia. Esse é o projeto. Mas chega uma hora em que você tem que parar e falar, bom, mas faz sentido? Agora, o que é complicado é que, e aí é perigoso, é ver o governo entrando num discurso contra setores da sociedade, inclusive falando, como a gente disse ontem, lembrou aqui, informação trazida pela nossa colunista Mônica Bergamo, que o governo está mudando o slogan está mudando o slogan porque ele quer, hoje é União e Reconstrução, e ele quer mudar, vai acabar com a palavra união. E é isso, porque é o nós contra eles. O ministro da Fazenda perigosamente, entrando no discurso político. Nem a figura máxima chamada Guido Mantega, que foi um desastre, fez isso com essa clareza. Um dos últimos a fazer isso, tentando um certo protagonismo político, foi o ex-ministro da Fazenda, tampão, né? Tampãozinho, um ministrinho de tamanho, de competência e de duração do mandato dele, que foi de setembro de 1994 a janeiro de 95, ainda bem que ficou pouco tempo, foram 4 mesezinhos só. Ciro Gomes. Ele foi ministro da Fazenda e ele entrou e era só paulada para todo lado, chamando o consumidor de otário, porque naquela época estava pagando ágil para comprar carro, ele chama de otário. Aí diz que só tinha 2 tipos de empresários, patrióticos e os que sonegam. É uma visão. É Ciro, né? Ciro sendo Ciro. Ciro, você sabe que passeou por uns 35 partidos, né? Ele vai passeando de partido de direita, partido de esquerda. Agora está namorando com o PSDB, né? Aí já foi PDT, agora ele é PDT, é de tudo. Então, aí a gente teve um ministro da Fazenda buscando holofote, protagonismo e tal. E nós temos agora, nesse momento, o ministro da Fazenda perigosamente, agindo em busca de uma adesão, da adoção de um discurso político ardente, o que é muito perigoso. Não se pode politizar desse jeito o Ministério da Fazenda. É realmente complicado. E o Haddad está fazendo isso. Está sendo, inclusive, o protagonista maior dessa discussão do nós contra eles, dos pobres contra os ricos. Eles que denunciaram a radicalização, a polarização e que vão tirar a palavra união do slogan do governo. Olha que risco e que complicado. Como é que se vai criar um projeto de transformação nacional se o governo que deveria conduzir isso pega um facão e divide o Brasil entre pobres e ricos e tal, como se fosse verdade que existe um setor nacional que não quer o desenvolvimento do Brasil, que quer que os pobres fiquem pobres, os ricos fiquem ricos. É uma visão infantil, por um lado infantil, ingênua, né? Por outro lado presunçosa, só eu tenho o direito de lutar por aqueles que mais precisam, e os mais precisam são aqueles que eu decido que mais precisam, né?
Então, todo mundo quer o bem do Brasil. Eu não conheço quem não queira o bem do Brasil, inclusive o Haddad, eu tenho certeza que quer o bem do Brasil. O que muda é a maneira como as pessoas enxergam que se atinge esse patamar em que as pessoas passam a viver melhor. Alguém pode entender que não é pelo caminho proposto pela esquerda, outros podem entender que não é pelo caminho proposto pela direita, até aí tudo bem. Agora, colocar o nós contra eles, dizer que um defende o rico, outro defende o pobre, é um caminho infantil extremamente perigoso. Infelizmente é o caminho que a gente está vendo, a gente vai acompanhar, porque o nosso papel aqui é discutir isso. Caminhos para o Brasil, né? Apresentar a notícia, comentá-la, se sujeitar à crítica, falar alguma coisa que talvez você não goste e você queira se manifestar. Mas enfim, sobre esse assunto, essa é a minha opinião. Não sei se você concorda ou se você discorda, mas é o que eu tenho a dizer sobre isso.